Olá a todos. Estive a ver um índice global muito importante, o Índice Global para a Paz, Global Peace Index. Ele diz-nos que há um declínio global na paz no nosso planeta, que inclui mais de 100 países. Está a piorar de maneira muito nítida desde 2014. Os mesmos investigadores dizem-nos que há 92 países neste momento que estão implicados em conflitos para além das suas fronteiras. Não é pouca coisa num planetazinho como o nosso. E a questão que estamos a assistir também é que há por todo lado um discurso militarista, há um discurso de promoção de conflito, há um discurso de ódio, há um discurso de separação. Muitos governantes, nomeadamente na Europa, estão a cultivar sistematicamente o ódio contra os russos, a separação, a definição da Rússia como sendo o grande papão, e estão a cultivar a ideia de que é preciso proteger-nos dos russos malvados. E para isso temos que nos armar até aos dentes, gastando trilhões de dólares em novo armamento. Não estou minimamente interessado em perceber se os russos são maus ou piores que os ucranianos, ou se os ucranianos são muito bonzinhos, ou se os americanos são os heróis, ou se na Europa somos muito bons. Eu estou interessado em paz. E paz não se promove assim nem se alcança assim. Paz cultiva-se interiormente e cultiva-se com colaboração, com a busca de plataformas de entendimento, com respeito pelos adversários, como sendo tão humanos como nós, sejam eles ucranianos, russos ou, por exemplo, israelitas. Note-se que o discurso de ódio em Israel é mais que nítido também. Também parece haver dois pesos e duas medidas lidando com Israel ou com a Rússia, o que não me admira assim muito. Parece também haver tendência para pensar que os israelitas têm direito de vingança e podem, portanto, adotar comportamentos, infelizmente, parecidos com os dos nazis no passado, como muita gente tem feito notar. Não sei avaliar completamente qual é a legitimidade de cada guerra, de cada país, etc. Felizmente, para mim, não tenho que me pronunciar sobre isso, mas percebo que o grande inimigo da humanidade neste momento, ou um dos grandes inimigos, é a guerra em si mesma. Não são russos malvados, israelitas malvados, palestinianos malvados, europeus malvados, americanos malvados, etc. Ou africanos malvados. O grande problema é a guerra em si. Isso permite-nos deslocar a mentalidade na direção de nos unirmos a favor da paz e contra a guerra. E como é que nos unimos a favor da paz e contra a guerra? Justamente unimos-nos, procurando plataformas de entendimento, procurando respeitar os outros, procurando colaboração, que pode ser económica, mas mesmo não o sendo, pode ser cultural. Pode haver intercâmbios respeitosos com outros países, mesmo durante guerras. Pode haver até promoção de artes e até intercâmbios científicos. A questão é que, neste momento, na Europa, temos um discurso de ódio e de guerra que é muito bom, não tínhamos dúvida, para alguns grandes bancos, é muitíssimo bom para grandes corporações ligadas ao armamento, que estão a ter lucros celestiais, entre aspas, e claro que estas grandes corporações gostam de guerra, promovem guerra. O negócio delas não é paz, é guerra. Isto precisa ser reconhecido, tal como é. Ora, neste contexto, é muito importante cada um de nós cultivar uma atitude interior de paz, de amor, de colaboração, de harmonização, de busca de plataformas de entendimento. Eu tenho amigos na Rússia, tenho amigos na Ucrânia, tenho amigos em Israel. Tenho amigos, felizmente, em vários cantos do mundo. Também nos Estados Unidos, na Europa. E tenho um grande respeito por todos eles. E, de modo geral, penso que todos eles estão profundamente interessados em paz, e em colaboração, e em amor. Então, neste contexto, eu acho que é muito importante
reconhecermos que estamos a ser pressionados para o ódio, para a separação, num clima planetário em que, de facto, o aumento de conflitos é mais que nítido em toda a parte, e para combater isto, precisamos de cultivar uma mentalidade pacífica e um espírito de colaboração e de abertura. E precisamos ter a coragem de fazer isso, em vez de aderir ao discurso dos mass media, que é militarista em todo o lado, quase neste momento, mas que é também um discurso comprado, manipulado pelas mesmas corporações que dominam o nosso planeta. Também é preciso reparar neste facto. Neste momento, os órgãos de comunicação em geral, em todo o lado, têm dono e servem propagandas regionais ou globais de acordo com interesses, sobretudo económicos. O jornalismo isento é coisa que quase não existe, infelizmente, e precisamos dele. E, portanto, cultivemos este espírito amoroso, aberto, e não nos deixemos, por favor, levar em propagandas militaristas que só aumentam a probabilidade disto correr muito mal. Aliás, só para fazer notar, se efetivamente os belicistas europeus avançarem para uma guerra total contra a Rússia, se chegarem ao ponto de estarem realmente a ganhar, alguém duvida que os russos irão desencadear uma guerra nuclear antes de se sentirem ou de serem verdadeiramente derrotados numa guerra relativamente convencional? Não tenho grandes dúvidas que vão avançar para uma guerra nuclear. E neste momento, em todo o mundo, há muitas armas nucleares, há demasiadas, e diminu-las deveria ser do interesse da humanidade. E por isso mesmo, os governantes em geral deviam pensar em humanidade, planeta e natureza e não em interesses regionais, como está a acontecer também muitíssimo com os Estados Unidos e outros países. E é disto que eu queria falar por agora, sabendo que isto é polémico. Como sempre, se gostarem, partilhem, subscrevam